grande incógnita a África. Mas eles começaram, no século XIII, se não me falha a memória, a ter contato com os povos, os reinos do Congo. E eles conseguiram, o rei de Portugal conseguiu não escravizar nada. O rei de Portugal, ele conseguiu amizade do rei do Congo. Com isso, só que ele estava de olho em outra coisa, né? E ele conseguiu que ele se tornou cristão, e além de que o rei do Congo se tornou cristão, os filhos das famílias mais importantes do Congo passaram a estudar em Portugal e voltavam para o Congo para difundir o que haviam aprendido em Portugal. Bem, isso aí é maravilhoso. Existe uma coisa interessante, fazer um parênteses, de que quando o Papa visitou o Congo, ele rezou missa em uma ruína de uma igreja, uma basílica, dessa época. Não existe mais nada, só existe umas poucas paredes, etc. Mas o Papa visitou e rezou uma missa nessa igreja, que foi a primeira igreja cristã na África Negra. Bem, eu ainda falo em outro tipo de escravidão. Esse aí não tem mais nada a acrescentar. A escravidão do Brasil. Vamos chegar agora mais para o Brasil. O Brasil tem dois tipos de escravidão. A primeira escravidão no Brasil foram os índios, certo? Mas só tem um detalhe: o índio não é só o aspecto físico. O índio não era como o africano. O índio brasileiro estava e ainda está, com as aldeias que tem, na Idade da Pedra. Ele tem arco, tem flecha, mas está na Idade da Pedra. Ele não tem metalurgia. O índio brasileiro, se ele puder fazer de madeira, ele faz um tacape, o que for. Mas ele não tem uma civilização. Enquanto que em outras partes da América tinha. Até os índios norte-americanos tinham mais do que o índio brasileiro. Afinal, nós estávamos no trópico, quando ele encontrava tudo. Ele não tinha invernos rigorosos, ele não tinha nada. Aqui era pescar, caçar e passear pela floresta. Certo? Houve um período, logo no começo do descobrimento do Brasil e da América como um todo, em que havia dúvidas se os povos americanos que habitavam, eles teriam alma ou não. Parece incrível dizer agora. Havia uma dúvida. Eles possuíam alma ou não possuíam alma? Porque eles achavam que era como se fosse um animal. Bom animal, que falava animal, mas isso era uma dúvida, certo? Era uma dúvida. A ignorância da Europa, que eu falo Europa, porque a Europa foi quem colonizou de cabo a rabo a América. Era tal sobre tudo que existia na América, que houve uma determinação da igreja proibindo, isso aí não tem nada a ver com escravidão, proibindo o alimento chamado tomate. Certo? Vocês já, acredito que alguém, todos já, se não todos, mas já viram um tomateiro. O tomateiro é muito interessante, porque ele não é uma árvore, embora exista um tomate arbóreo. Nos Andes tem, e é muito saboroso. Mas normalmente é o tomate que é de leilão, na erva. Então o que acontece? A folha do tomateiro é extremamente cheirosa. Se você pegar e triturar com a mão e sentir o perfume, ela é extremamente deliciosa. Não tem outro termo, não. É um perfume agradabilíssimo. Ele é muito mais cheiroso do que o tomate. Muito mais. Só tem uma coisa, é extremamente tóxico. Se você comer, você morre. Certo?
Se não morrer, passa mal, muito mal mesmo. E as pessoas faziam o tomate juntamente com as folhas e comiam. Então eles não tinham ideia que era a folha e fora o tomate. Então a igreja, para não matar o povo, é proibido comer tomate. Certo? Para você ver como era a ignorância. Certo? Isso vai além, isso aí dá outra palestra que totalmente a lã produzida pelos animais americanos era desprezada como se fosse lixo. Eles introduziam a ovelha para poder ter lã, enquanto que a vicunha dá de 10 a 0 na lã da ovelha. Isso é outra coisa. Bem, e a escravidão que aconteceu quando o Brasil foi descoberto e os portugueses aqui chegaram foi a escravidão indígena, a primeira. E eles viram que não dava certo. Há muito interessante de que é uma classificação totalmente errada, dizer que não deu certo porque o índio era preguiçoso. Não tem nada de preguiçoso. Então, ele vivia uma vida muito boa dele, na Idade da Pedra, comendo, caçando, pescando, etc. E de repente ele tem que trabalhar. Não. Ele conhecia a terra, pé na estrada não, que não existia, pé no mato. Ia embora. Fugia. Não dava certo. Foi quando, logo no início, chegaram à conclusão de que importar a mão de obra africana, o escravo africano, já que existia. Sobre isso é muito interessante. Bom, só um detalhe. A escravidão indígena, ela perdurou por 258 anos. Certo? Ela só foi extinta em 1755 na província do Grão-Pará e do Maranhão e em 1758 no resto da colônia brasileira. Mas até então, se você somar de 1500 até aí, dá 258 anos. 258 anos, os indígenas poderiam ser aprisionados. São Paulo, nossa metrópole, a maior cidade do mundo e o estado locomotiva do Brasil, como eles gostam de se chamar, durante séculos, 2 séculos, ele se baseou totalmente em aprisionar bugre, como eles chamavam. Aprisionavam o índio e vendiam. Vendiam. Porque não custava nada. Saía pelo mato, pegava o índio, estava preso. Enquanto que o africano, ele era importado. Normalmente e muitas vezes de contramão. Bem, tem uma coisa aqui sobre a escravidão dele.